iniciar a gravação. Pessoal, quem quiser comentar alguma coisa aí, pode comentar. Tudo beleza aí? Tá todo mundo bem? Tem alguma novidade aí? Alguma coisa diferente? Vocês leram os decretos novos, gente? Vocês leram os decretos novos? Professora, eu fiquei sabendo dos decretos, só que eu não li, não. Então, pelo que eu vi do decreto novo que saiu, restringiu quase tudo, quase nada, assim. Pra vocês terem ideia, eu não consigo pegar meu documento do meu carro no Detran, porque o Detran não tá funcionando. O cara falou, ó, só daqui 14 dias a gente não tá fazendo nenhuma operação. Então tá tudo mais rigoroso. Entretanto, pelo que eu li do decreto, para escolas particulares que respeitarem até 30% da lotação da sala, pode rolar. Pode rolar aula particular. Sim, eu vi Então, isso também. então assim, Professor, por pior que esteja a situação, nós vamos ter que voltar. Eu creio que nós vamos ter que voltar a partir de semana que vem. Então, se a gente vai voltar, eu já quero deixar conversado com vocês, assim, vamos tomar os cuidados, meu. Eu jurei que Vamos. não ia voltar, professor, porque nessa nova mutação, também achei que pessoas da não. nossa idade também estão morrendo. Já teve 20 crianças e 16 adolescentes da última vez que eu olhei. Então, assim, eu achei que não ia voltar, porque além de pessoas de risco, no caso com o Covid já inicial, agora também tem a nova mutação que pessoas da nossa cidade também morrem. Então, eu achei que não ia ter. Reclamar. Olha lá, a gravação voltando aqui, então tá tudo muito bem, todos acertados. Olha, no começo só tinha 2 pessoas falando. Ô Nicole, e aí como é que era a reunião? Você concorda? Ah, concordo sim. Ah, então vamos. Com 2 pessoas na reunião, gente? Que tristeza, hein? Ai, ai. Então, galera, vamos lá, falando um pouquinho de física, de cinemática. Eu peço perdão a todos vocês que hoje eu só tô dispondo da caneta preta, porque todas as outras canetas acabaram. Olha só, olha o verde, olha o vermelho e olha o azul. Tipo, não tá rolando. O verde ainda vai um pouco, mas não tá muito legal. Tá bem fraquinho. Então, nós vamos ficar só com os canetões pretos hoje. É ruim pra nós, né? Que coloridinho fica mais fácil de enxergar, mas tá de boa. Você é importante comprar aquelas canetas que tem várias cores, sabe? Eu odeio elas porque elas são muito grossas e a minha mãozinha é muito pequenininha, daí não é legal. Mas eu tenho pelo menos essa caneta aqui, ó. Pelo menos 3 canetinhas Compactor, que é uma caneta de R$1, muito barata e muito boa. E pelo menos 3 cores para fazer um caderninho legal, gente. Depois que um professor me ensinou isso, tudo mudou na minha vida, assim, porque eu era o aluno do garranchão, que fazia o caderno cagado. E aí depois eu percebi que quando eu fazia bonitinho, eu meio que aprendia um pouco na hora de fazer, e depois a hora que eu ia reestudar, eu lembrava tudo, e dava para enxergar o que eu fazia, né? Então, essa é uma dica de estudo. Mas não vamos falar disso agora, vamos falar de cinemática. Nós já vimos que movimentos são relativos. E aí, o primeiro conceito que eu quero mostrar para vocês nós vimos também o conceito de posição, né? Deixa eu ver se a gente viu o conceito de posição. Eu acredito que sim. E aí a gente falou que ponto material, partícula, posição. Vimos exatamente isso. Aí a gente viu que a posição, então vou escrever aqui na lousa algo rapidinho. Imagine só que eu tenho um objeto nessa posição. Um objeto aqui, um objeto nessa posição. E aí, dentro da escala de alguém, por exemplo, a escala da Beatriz, ela falou, professor, esse objeto, dentro da minha referência, ele está na posição 0, 1, 2, 3. Ele está na posição 4. Deixa eu mudar a posição dele aqui. Está na posição 4. Mas de acordo com a escala da Nicole, ela vai falar, não, professor, que posição 4 o quê? É doido, para, não fala besteira. Esse cara está na posição -1, -2, está na posição -3, professor, está na posição -3. Aí não, mas aí vem o Hugo e fala assim, gente, que posição -3, tá doido? Esse objeto está na posição 0. 1, 2, 3, -1, -2, -3. Aonde eu quero chegar aqui?
que a posição do objeto é apenas uma. Ó, a posição do objeto é apenas uma. E a referência de cada um de vocês vai dar um número de posição diferente. Todas elas vão indicar no mesmo lugar, ó. Esse cara está onde? Está no 4 positivo. E esse outro está no menos 3 negativo. E esse está no 0. Quem está certo? Está todo mundo certo. Está todo mundo certo. Então, a Beatriz na escala dela está no mais 4. A Nicole na escala dela está no menos 3. E o Hugo na escala dele está no 0. Quem que está certo? Está todo mundo certo, tá? Então, esse cara aqui, ó, o S é igual a 4 metros. Esse cara aqui, o S é igual a menos 3 metros. E esse cara aqui, o S é igual a 0 metros. Significa que esse cara andou 4 metros? Não! Não significa que ele andou 4 metros. Significa que ele está na posição 4 metros. Significa que ele andou 3 metros para trás negativo? Não! Significa que ele está na posição menos 3 metros. Significa que ele está parado em 0? Não! Significa que ele está lá nesse momento na posição 0. Pode ser que ele esteja andando para a esquerda, pode ser que ele esteja andando para a direita, pode ser que ele esteja parado também, tá? Tudo isso, relembrei a aula passada para você lembrar que a posição de uma partícula ela é dada pela uma referência. Então, a trajetória de uma partícula, a trajetória de uma partícula também vai depender de uma referência. Por quê? O que é uma trajetória? Então, olha só. Vou ordenar um sistema XY qualquer aqui. Uma parte da minha lousa, só que eu vou chamar de X e Y. Pensa que é a lousa mesmo aqui, ó. Aí, eu tenho um ponto aqui, ó. Eu vou descrever o movimento do meu pincel. Aí, o meu pincel estava aqui nesse ponto, 1. Aí, depois eu venho aqui para esse ponto 2. Aí depois eu venho aqui para esse ponto 3, depois para esse ponto 4, depois para esse ponto 5 e depois para esse ponto 6. Perceba que o meu pincel ele esteve em vários pontos. Eu andei do ponto 1 para o ponto 2, ponto 3, ponto 4. Eu fui andando nos pontos. E olha só, esse daqui parece aquele exercício de criancinha, né? Que tem um desenho, sabe? Um desenho de uma casa. Aí a casa era desenhada assim. Né? Desenhe uma casa. Aí você tem que ligar os pontos. O meu não parece muito uma casa, né? Mas tudo bem. Ligue os pontos. Esse ligar os pontos aqui é isso aqui, ó. Do ponto 1 pro ponto 2, pro ponto 3, 4, 5. E aí vai. Beleza? Liguei aos pontos. A essa reta verde, essa curva verde que liga os pontos que estavam em cima das posições que eu andei, a gente chama de trajetória. Nossa, começou a sair tinta agora? Que bênção. Chama de trajetória, beleza? Ó, então, trajetória de um ponto material é o conjunto das posições ocupadas por esse ponto material. Ah, então maravilha. Se ele saiu de P1, foi para P2, foi para P3, foi para PM, a trajetória dele é P1, P2, P3, vai percorrendo, beleza? Percorrendo. Gente, perceba uma coisa aqui, ó. Perceba uma coisa. Dado a minha referência X e Y que eu adotei, a minha referência, eu quero chutar alguns valores com você. Vocês conseguem enxergar que o ponto 1, ele está um pouquinho para a direita e um pouquinho para cima, tá? Ó, o ponto 1, um pouquinho para a direita e um pouco para cima. Ele pode estar aqui mais ou menos assim, ó, o 1 em X e ponto e vírgula 1 em Y. Esse é o ponto 1. Tá? É um exemplo. Vocês conseguem ver aí que o ponto 2, então, ó, o ponto 2 ele está um pouquinho mais para a direita e mais para cima. Então eu posso dizer que ele está a 1,5 e 2 para cima. Vocês conseguem viajar nesses pontos que eu estou falando? Mais ou menos. Olha só, professor, então se esse é o ponto 1, então olha só, ele andou um pouquinho para a direita e um pouquinho para cima. Eu vou fazer essa reta um pouquinho mais para cima só para bater.
Pronto, tá aqui, ó, a reta X. Vocês conseguem ver aqui, ó, o ponto 1, ele anda um pouquinho para a direita, ó, e ele anda um pouquinho para cima, ó, partindo lá da origem. Se ele andou para a direita e para cima, ele andou um para a direita, um para cima. E o ponto 2? O ponto 2, vamos olhar. Ó, ele andou da reta Y lá para a direita, ó, andou quanto em cima da reta X? Andou 1,5. E para cima ele andou isso, ó. Andou isso, então andou 2. Vamos falar o ponto 3. O ponto 3, então, se aqui é 1,5, lá vai ser mais ou menos, gente. Não tem problema, não é para você cravar esses números. O ponto 3, então ele vai ser aproximadamente, se isso é 1,5, vai ser 3 em X e 3 em Y. Pessoal, o que eu estou fazendo? Através das retas X e Y que eu escolhi, e chamei esse ponto aqui de 0, 0, referência, através da reta X e Y que eu escolhi, eu encontrei vários pontos. E essa ideia do ponto é a mesma coisa que isso aqui, ó. É a mesma coisa que isso. Através de uma reta X, eu encontrei o ponto. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui. O ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles têm esses valores aqui somente para essa referência X e Y. Somente para essa referência X e Y. Se alguém simplesmente chegar e mudar a referência, muda todos os pontos X e Y. Olha só, a posição, pensa só, a posição P1 aqui, ó, esse ponto P1 aqui, ó. Esse ponto P1, tá? Esse ponto não, vamos chamar de S, né? S. A posição S1, S está em 4, depois S está em menos 3, depois S está em 0. Ou seja, eu mudei a referência, os valores mudaram completamente. Então, P1 só vale 1,1 se eu tiver a referência nesse lugar. Aonde eu quero chegar com esse papo? Que a trajetória também depende do referencial. Também depende do referencial. Tá? A trajetória é a ligação dos pontos P1, P2, P3, P4. Só que P1, P2, P3, P4 depende do referencial. Se eu adotar um referencial como esse de cima, o meu P1 deu em 4 metros. Se eu adotar um referencial como esse de baixo, o meu P1 deu menos 3 metros. Se eu adotar um referencial como esse de baixo, o meu P1 deu 0 metros. Ou seja, os valores vão mudando para a mesma posição porque eu mudei o referencial. Então, se eu tenho uma reta X e Y assim, eu tenho uns pontos. Mas e se a minha reta X e Y for assim, ó? Ó. E se a minha reta X e Y for assim, ó? Dá uma olhada no que eu estou fazendo. Uma outra referência, vou chamar de X' e de Y'. Pessoal, dá uma olhada nessa outra referência. Dá uma olhada. Vocês conseguem ver, não importa qual é o valor, mas vocês conseguem ver que o ponto 1 e o ponto 2 ficariam negativos, tanto em X quanto em Y, para a reta verde? Para referência verde? Vocês enxergam isso, gente? Vê aí, responde aí para mim, para ver se vocês entenderam a pergunta que eu estou fazendo. Ó, cadê? Onde que eu tô? Aqui, ó. O meu ponto 1, que é esse cara aqui, ó. Eu falei que ele vale 1 e 1, porque ele anda 1 para cá, ó. 1 para cá e depois ele sobe 1. Ele anda 1 para a direita e depois ele sobe 1 para cima. Então, 1 para a direita, 1 para cima. Agora, se a minha referência mudar e for a reta verde, X' e Y', vocês conseguem ver que o ponto 1 já não vai mais valer 1, 1. Ele vai valer, sei lá, ó, menos 2,5 e em Y menos 1,5, menos 2. Ele vai valer outros valores completamente diferentes. Quem que vai estar certo? Todo mundo, gente, porque a posição 1, o ponto 1, ele não mudou de lugar. Ele está no mesmo lugar sempre. Só que ele pode ser representado através de eixos cartesianos. O eixo cartesiano, que é essa papagaiada aí de X e Y, é uma referência. Basicamente é isso, é uma referência, tá? Então você pode escolher a referência 0, 0 aqui, ó, que é bem estranho, né? Se o aluno escolhesse uma referência aqui no meio do nada, eu ia pensar, esse aluno tem probleminhas, né? E ele pode escolher
aqui, ó, deixando todos os valores positivos. Bom, a referência, gente, depende de cada exercício e se não tiver a referência do exercício, você pode inventá-la, tá? De verdade. E aí, professora, onde que eu escolho essa reta XY? No lugar mais fácil que for para resolver o exercício. Porque, gente, a resolução de um exercício, ela vai estar certa independente da referência que você escrever, tá? Independente da referência. Show de bola, né? Então, voltamos para a minha trajetória aqui, ó. A trajetória, se ela ocupa os pontos, então ela depende do meu referencial. Beleza? Vamos dar uma lida para ver se faltou alguma... Ah, tá aqui, ó. Como a trajetória está ligada ao conceito de posição, concluímos que ela depende do referencial. Beleza? Show de bola, show de bola. Exemplificando, então vamos ler o exemplo dele. Considere um avião voando em linha reta, paralela ao solo, com velocidade constante de valor 500 km por hora, em um local onde o efeito do ar é desprezível. Gente, quando a gente pede em física para desprezar o efeito do ar, basicamente eu estou querendo que você imagine uma situação impossível. Porque quando eu desprezo o efeito do ar, gente, eu vou fazer a experiência para vocês. Pessoal, o que vai cair primeiro? Uma folha de papel ou a minha borrachinha? O que cai primeiro se eu soltar? A borracha? A borracha, com certeza. Com certeza. Aí você vem na droga da aula de física e o professor fala todas as aulas que não, que eles caem juntos, tá? E aí eu vou te mostrar uma coisa sensacional, que é objetos caindo juntos sem efeito. Tem uma imagem, gente. Tem uma imagem que eu queria mostrar. Tem um vídeo. Cadê o vídeo? Não vou achar, vou perder muito tempo com ele aqui. Deixa eu ver se tem no YouTube. É esse. Esse é o vídeo. Olha só, gente. Tudo que você aprende, que a galera fala lá, que vai cair junto, é verdade. Mas aquilo que você observa na sua casa, que é pegar uma folha de papel e ver que ela cai mó devagar e a borracha cai mó rápido, por que que isso acontece? Porque aqui onde a gente tá tem ar. Aonde nós estamos tem ar. E o ar são moléculas. São moléculas que estão andando por aqui. Então a folha de papel, gente, ela é uma folha largona e as moléculas estão aqui embaixo, empurrando elas para cima, empurrando elas aqui, estão batendo. Já a minha borracha, ela é muito pequenininha. A área da minha borracha é muito pequenininha, então ela fura essas moléculas, ela vai perfurando esse fluido que é o ar, que é aqui que a gente está vivendo. Então, na vida real, uma folha de papel sempre vai cair mais devagar. E aí, por que você aprende na física? Por que você aprende na física que elas vão cair ao mesmo tempo? Bom, na física, vocês aprendem por isso, ó. Eu creio que semestre passado vocês aprenderam algumas equações de velocidade, né? E uma delas que vocês aprenderam era o tal do vovô ateu, ou não? Aprenderam essa fórmula? Aprenderam essa fórmula? Ou não? Sim, ano passado. Ano passado aprenderam. Essa fórmula, ela descreve o movimento de uma partícula que está sobre a aceleração. Mas imagine que essa aceleração, gente, seja da gravidade. Então aqui, ó, eu vou escrever G de gravidade. Perceba que a velocidade de um objeto só depende da aceleração da gravidade e do tempo de queda. Então, olha só, se eu soltar a minha borracha e eu soltar uma folha de papel, não depende da área delas, só depende da velocidade e da gravidade. Como isso, desprezando a resistência do ar. Como a borracha está sob a aceleração da gravidade e a folha de papel está sob a aceleração da gravidade, gente, então eu posso dizer obrigatoriamente... Ixi, peraí que as baterias estão acabando. Peraí.
Oh, meu Deus. Então, gente, como sem resistência do ar, quando eu não tiver resistência do ar, eu vou ver que a velocidade do meu objeto só depende da aceleração da gravidade. Se ela só depende da aceleração da gravidade, significa que uma bigorna de 1000 quilos vai cair ao mesmo tempo que uma peninha muito leve. Não depende da sua massa, tá? Não depende da massa, gente, beleza? Deixa eu ver se eu consigo colocar para carregar aqui. Pronto, não depende da massa. Então, se você ver esse vídeo aqui, ó, ele é curtinho, vamos ver se ele mostra. Eles colocaram em laboratório num lugar onde tiraram todas as moléculas de ar. Galileo's experiment was simple. Todas as moléculas de He ar took a foram heavy retiradas, object gente. and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Isso com resistência do ar, perceberam? Lógico, né, gente? Rate than the Essas bowling são as ball. penas. Because of air Com resistance, resistência do the ar. feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order Olha o que eles estão fazendo. Fechando a câmera, feet of air, once it's complete, aplicando vácuo, go for drag. estão preparando o ambiente para tirar toda a resistência do ar. Agora, 2, 1, release. cuidado para não se emocionar, viu, gente? Chorar aí de emoção. Sem vácuo, gente. Sem vácuo. Oh, sem vácuo não, sem ar. Sem resistência do ar nas penas. É mole ou não isso aí? É bruxaria ou não? They came down exactly the same. Você vê aqui, ó. O rosto daquele rapaz é o quê? É um rosto de um nerdzinho, ó. Um nerd feliz com o experimento, tá? Esse experimento, galera, é sensacional. Esse experimento é sensacional. Por quê? Então, olha só, olha só. Se é o nerd feliz lá, né? Se vocês tiverem resistência do ar no planeta Terra, não existe opção em que uma pena vai cair junto com uma bigorna. A gente não tem essa opção, não existe isso, não existe. Mas se for num ambiente preparado, sem a resistência do ar, aí vocês vão conseguir observar esse fenômeno. As coisas caem sobre a aceleração, ó, da gravidade. Então força é igual a massa vezes aceleração. A única força envolvida ali vai ser sobre a aceleração da gravidade. Beleza? Então, show de bola, pessoal. Vamos voltar à nossa partícula. No nosso caso, o avião está andando para a direita com 500 km por hora. Num dado instante, ele solta uma bomba. Nossa, mas que exemplo horrível, né? Já me lembrou de Hiroshima e Nagasaki. Isso, que horror isso, né? Mas tudo bem. Vamos só fingir que é um exercício. Qual a trajetória descrita pela bomba? Veja a figura. Então vamos ver a figura. Olha só, gente. Se eu tenho um avião, ele está indo para a direita e ele abandona uma bomba, essa bomba ela começa a ir para baixo porque ela está sob a aceleração da gravidade. Mas como essa bomba estava indo para a direita, você estava em contato com a bomba ou a bomba estava em contato com o banco do carro, a bomba do carro não, do avião. A bomba estava presa dentro de vocês lá do avião. Então ela estava indo para a direita junto com o movimento uniforme para a direita. A partir do momento que você abandona ela, ela continua indo para a direita, acompanha o avião. E isso sem resistência do ar, né? Se tiver resistência do ar, o avião vai para frente e a bomba fica para trás, tá? Beleza? E aí tá aqui, ó, a trajetória da bomba, ela vai indo aqui, ó. E essa trajetória da bomba, gente, depende muito de um referencial. Depende muito, muito, muito. Olha, quem olha aqui de fora? Quem está olhando aqui de fora? Qual é o movimento da bomba? Bom, o movimento da bomba é indo para baixo e para a direita ao mesmo tempo. Agora, pessoal, imagine que você esteja dentro do avião. Tenta imaginar essa situação. Dentro do avião,
Aí você abre uma portinha no avião, bota a cabeça só para baixo e joga a bomba. Que você... Pensa só, imagine você dentro desse avião. Aí você olha para baixo, a bomba tá aqui embaixo, do ladinho de você. Depois de um instante, você olha para baixo, a bomba tá um pouco mais longe, mas ela tá exatamente embaixo de você. E aí, no outro instante, você olha para baixo, a bomba tá mais longe, mas ela está exatamente embaixo de você. Bom, num outro instante, você olha para baixo, ela tá lá embaixo, só que mais longe. E no outro instante, mais longe ainda, mas ainda assim embaixo de você. Então, para um referencial numa pessoa que está dentro do avião, a bomba, ela simplesmente descreveu uma trajetória vertical para baixo. Quem consegue enxergar isso que eu acabei de falar? Olha, eu vou repetir. Para um referencial, para uma pessoa que está dentro do avião, qual é o movimento que ela observa sobre a bomba? Ela observa somente essa bomba indo para baixo, caindo. Professor, mas a bomba não está indo para a direita? Ela tá, mas o avião está indo para a direita na mesma velocidade. Então, o cara do avião não consegue reparar que a bomba está indo para a direita, porque ele olha para baixo, a bomba está lá embaixo. Passou um tempo, ele olha para baixo, a bomba está lá embaixo. Passou mais meia hora, ele olha para baixo, a bomba está lá embaixo. Ou seja, para o cara que está dentro do avião, a bomba não anda lateralmente, ela só anda para baixo. Vocês conseguem enxergar isso? Que a trajetória depende do referencial adotado? Isso é muito difícil de enxergar, tá, gente? Muito difícil. Bom, deixa eu ler aqui, ó. Para um referencial ligado à superfície terrestre, a bomba terá dois movimentos, um horizontal e um vertical para baixo. Foi isso que eu falei. Foi exatamente isso que eu falei. Para quem está do lado de fora, a bomba cai e vai para a direita. E faz isso. Nós estamos aqui do lado de fora, a gente enxerga isso. Mas e se eu estivesse dentro de um avião? Tá? Se eu estivesse dentro do avião, aí seria a trajetória uma reta para baixo, ó. Indo para baixo, indo para baixo, indo para baixo. E se o referencial estivesse na bomba? O referencial estivesse na bomba. Então imagine que você é um pontinho que olha para a bomba, só que você está na bomba. Então você olha para a bomba, ela está lá. Aí passou meia hora, você olha para a bomba, ela está lá, porque você está grudado nela. Então olha o que ele diz. Para um referencial ligado à própria bomba, a bomba está em repouso e a sua trajetória será um ponto. Conseguem entender isso? Então, gente, a trajetória também depende do referencial. Olha só, qual é a minha velocidade para um referencial? Imagine você correndo, você aí que eu não lembro o nome. Você, Viti, você, Amabile. Imagine a Amabile está correndo e alguém pergunte qual é a trajetória que ela descreve. E aí alguém poderia falar, em um referencial sendo a roupa dela, ou o referencial da Amabile sendo a cabeça dela, para o referencial na cabeça dela, a trajetória dela é nenhuma. Ela está parada. Por quê? O corpo dela em relação à cabeça dela está em uma distância. Ela pode correr 1000 metros que o corpo vai continuar na mesma distância da cabeça. Então, para um referencial na própria Amabile, ela não está correndo, ela está parada. Beleza? É a mesma história do carro, gente. Você está dirigindo um carro e bateu num poste. Quem que está parado e quem que está em movimento? Depende. Para um referencial no carro, você estava parado. Você e o carro, você olha para a marcha e a marcha começa a mexer? Você olha para o volante começa a sair do lugar? Os vidros começam a se trocar de lugar? Não, está tudo parado em relação a você. Então, a trajetória também depende de referência. Isso é muito, 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 muito importante. Beleza? Show de bola. Agora, gente, vamos lá falar um pouquinho de equações. E essas equações, alguém falou aqui, vamos ver. Piada aqui, ó. Se for a mulher elástica, aí pode mudar. Verdade. Se for uma pessoa que estica, aí o referencial dessa pessoa pode estar nela, que ela pode estar em movimento mesmo assim, tá? Muito bem. Eu sei que é uma piada, mas a piada ela enriquece a aula, porque a gente conseguiu imaginar numa situação
tosca, que é alguém esticando o braço, aí você conseguiu ver então que ela teria movimento, né? Não seria em repouso. Legal, legal, legal mesmo, gente. Agora vamos lá. Eu lembro que a nossa matéria, a gente começou estudando função, né? Em vez de estudar física, aqui a gente começou estudando matemática, o que é uma função. E por que a gente estudava o que é uma função? Porque as trajetórias de uma partícula, a trajetória de um carro, a trajetória de um avião, a trajetória de um carrinho de controle remoto, a trajetória de um kart, toda e qualquer trajetória, de uma bolinha que você joga, de um jogo de futebol que você chuta a bola, a trajetória de qualquer coisa pode ser descrita por uma equação. A trajetória de algo pode ser escrita através de uma equação. Deixa eu pegar o meu apagador aqui e apagar isso aqui. Então, gente, fique sabendo, a trajetória de uma partícula pode ser escrita através de uma equação. Então, olha só o que ele fala. Considere-se uma partícula movendo em torno de um plano. Então, eu vou desenhar um plano. Vou desenhar um plano na lousa. A lousa já é um plano, né? A lousa já é um plano. Eu só vou representá-la aqui, ó. X e Y. X nas abscissas, Y nas ordenadas, tá? As ordenadas estão de pé, porque estão em ordem. Muito ruim esse jeito de decorar, né? Aí ele diz: a equação da trajetória relaciona as coordenadas cartesianas x e y entre si. Se conhecermos como x e y variam com o tempo, para obter a equação da trajetória, basta eliminar putz, espera aí, gente. Eu li tudo errado. Vou ler de novo de um jeito que dê para entender. Se conhecermos como x e y variam com o tempo, para obter a equação da trajetória, basta eliminar a variável t. Então, se eu conhecer x e y, como ele varia com o tempo, se eu eliminar o t, eu encontro a equação da trajetória. Então, gente, olha só, a equação da trajetória é quase igual a uma equação horária. É quase igual a uma equação horária. Então, dá uma olhada no que ele fala aí, ó. Imagine dar um exemplo. Ele diz que x é igual a 2t ao quadrado e y é igual a 4t ao quadrado. Então eu vou escrever os exemplos dele na lousa. Ó. X é igual a 2t2 e y é igual a 4t2. E aí ele diz que essas equações, se eu eliminar o tempo, eu chego numa equação horária. Eu chego numa equação... a equação horária não, perdão. Se eu eliminar o tempo, eu chego na equação da trajetória. E aí olha o que ele fez na malandragem. Ele dividiu um termo pelo outro. Então, ó, dividiu x com x e esse cara com esse cara. Então, na verdade ele fez o contrário, né? Mas dividiu o contrário. Mas vai dar na mesma, ó. X sobre y é igual a 2t sobre t quadrado, vai dar 1 sobre 2, né? Ó, t quadrado com t quadrado vai embora, 2 vira 1, 4 vira 2. Então, x sobre y é 1 sobre 2. Multiplica em cruz, eu tenho então que y é igual a 2 vezes x. Beleza? E essa equação é chamada de equação da trajetória. Galera, não fique com muito medo dessas coisas que estão escrevendo ali, não. Que nos exercícios vocês vão ver que é mais simples, tá? Que é mais simples. Então, essa é a equação da trajetória. E aí, como é que eu traçaria a minha trajetória no meu plano cartesiano? É simples. Basta dar valores para um e para outro. Olha só. Quando x vale 0, y vale quanto? Vale 0, ó. X dá 0. Quando x vale 1, y vale quanto? X vale 1, y vale 2. Quando x vale 2, y vai valer quanto? Vai valer 4. Então, olha só. Olha só, aqui é o x igual a 0, que x igual a 1, e x igual a 2. Beleza? E o y? O y eu vou fazer assim, ó.
Aqui vale 1, 2, 3, 4. Ponto. Pronto, né? E aí agora, gente, é só marcar os valores, tá? O meu não tá muito bonitinho as distâncias não, mas só para você entender. X igual a 0, y igual a 0. X igual a 1, y igual a 2, y igual a 2. Então, ó, agora eu venho aqui, ó, e acho o ponto de intersecção entre essas retas, ó. Ó, achei o ponto. Então eu tenho o ponto 1, tenho o ponto 2. Quem mais eu tenho? X igual a 2, y igual a 4. X igual a 2, y igual a 4. Tá aqui, ó. Beleza? E aí, gente, qual é a minha trajetória? A minha trajetória vai ser a reta que liga os pontos. Lembra que a trajetória é isso? É a reta que liga os pontos? Se não pegar perfeitamente em cima do ponto, eu vou ensinar uma técnica horrorosa que vocês nunca devam utilizar, tá? É a técnica do truque do ponto gordo. Perceba que a minha reta não está passando muito bem ali, né? Porque ficou mal desenhado. Aí, ó. Ah, agora tá perfeito. Ó. Perfeito agora, tá? Esse é o truque do ponto gordo. Não utilizem, tá? Eu estou ensinando, mas não é para usar. Trajetória. Beleza, gente? A trajetória, então, é o espaço que a sua partícula vai estar em X e em Y. Em que lugar que ela vai estar? Bom, então nos instantes aí que vão passando, primeiro ele está nesse ponto 0, 0, depois no ponto 1, 2, depois no ponto 2, 4 e assim por diante, tá? Conforme vai passando o tempo, tá? Esses caras vão mudando a sua posição. Ele dá um outro exemplo aqui, ó. X igual a 2t, y igual a 4t quadrado. Aí ele isola em uma e substitui na outra. E aí você chega aqui, ó, que y é igual a 1x quadrado. Perceba, gente, que essa primeira equação que a gente chegou é uma equação de primeiro grau. E uma equação de primeiro grau, quando eu tenho isso aqui, ó, y igual a x elevado a primeira, eu sempre vou ter uma reta. Sempre vou ter uma reta. A gente viu isso em funções e eu quero que você lembre disso. Sempre que tiver no primeiro grau, eu terei uma reta. Se for segundo grau, nós teremos uma parábola, gente. Nós teremos uma parábola, beleza? Cada forma de trajetória, retilínea, parabólica, circular, elíptica, é traduzido por uma equação, tá? Beleza? A mais importante para a gente é a equação de reta e depois de parábola. Agora vamos lá resolver o exercício que já está resolvido aí, mas só para a gente entender ele aqui. Vamos lá. Um projétil foi lançado obliquamente a partir do solo terrestre. Seu movimento... Ai, gente, espera aí que eu preciso de uma cadeira aqui, que senão minhas pernas já eram aqui. Só um segundo, gente. Oi, meu lindo. Cadê ele? Ah, não vai assistir? Sushi também. Quem põe ele aqui? Porque eu tô com medo dele já. Ah, não pode? Tá esperto, tá? Eu tô levando sushi lá, amigão, e o Coringa. E ele pediu pra me chamar de Coringa, né? Nossa, gente. Foi mal aí. Precisava sentar e a idade, né? Vai chegando pra todo mundo mesmo. Então vamos lá. Um projétil foi lançado obliquamente a partir do solo terrestre. Então olha só. Aqui é a trajetória x e y. Então, ó, ele foi lançado a partir desse ponto. E aí o projétil foi para frente e foi para cima, subindo, 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 subindo. Chegou no ponto mais alto, que é o H, na metade da distância que ele chegou total. E aí, ó, ele chegou até a distância D. Beleza? E aí ele diz, seu movimento é descrito por suas coordenadas na posição x, y. Tá ali, ó.
Então, o que a gente pode ver? No instante no instante t igual a 1, x está em 20 metros. No instante t igual a 1, y já está em 15. Tá? Então, é isso que você tem que entender aí dessa equação. Aí ele pergunta em primeiro lugar, o instante t em que o projeto chega ao solo. Então, determine o instante t em que o projétil chega ao solo. Pessoal, como a gente faria a questão A? Me ajuda aí, já vou ter que levantar para ir para a lousa. Olha só, ele me deu uma condição interessante aí. Deixa eu apagar tudo já aqui, vai. Vamos lá. Vale lembrar uma coisa aqui, gente. Dica de estudo tentem fazer também sempre. Tentem sempre. Que só fazendo aprende, tá? Assistir o professor é bom, tal, mas fazer sozinho é a hora que aprende. Então, olha só o que ele diz. Que o cara, ele descreve essa equação. X igual a 20t e y é igual a 20t menos 5t2. Pronto, pessoal, é isso que ele diz. E aí, olha o que ele pergunta. Em que instante o projétil chega no solo? E aí ele já deu a dica aqui pra gente. Sabe que instante o projétil chega no solo? Tem 2 instantes. É aqui, ó, nesse ponto, onde ele nem saiu do solo, então tá no solo. E aí depois ele sobe, chega lá no ponto de máximo, e depois desce até chegar aqui no zero. Quando ele bate aqui de novo, aqui onde está o meu mouse aqui, não é o instante em que ele chega ao solo. Então qual é a altura desse ponto aqui? A altura y. Olha lá no y, ó, altura 0. Então quando o y for igual a 0, é o instante que eu tenho o meu projétil atingindo ele. Então, essa resposta, bastava eu pegar e igualar y igual a 0. Se eu igualo y igual a 0, y é igual a 20t menos 5t ao quadrado. Passo 5t ao quadrado para o lado de lá. 5t ao quadrado é igual a 20t. Beleza? Passo o 5 dividindo. E depois, ó, 1t eu corto com esse t quadrado. Então vai ficar... Não, melhor. Passo 5 dividindo, tá? Passo 5 dividindo. E esse t aqui eu vou passar ele dividindo também. E aí, vai dar na mesma, né? Eu ia cortar ele aqui, mas tudo bem. E o 5 dividindo, t ficou igual a 20 sobre 4, 20 sobre 5, 4 segundos. Interessante essa aqui, né? 4 segundos. Beleza? Show de bola, né? Show de bola. Que outro instante aquele cara estaria em 0 também? Para o t igual a 0, né? Para o t igual a 0 também dá certo. Ó, um outro jeito de olhar essa equação é pensar assim, ó. 20t menos 5t ao quadrado igual a 0, tá? E aí, olha só o que eu vou fazer. Vou colocar o t em evidência. Aí vai ficar 20 menos 5t. Isso igual a 0. Quando eu tenho um produto, uma multiplicação em que dê 0, daqui, ó, para uma multiplicação dar 0, a vezes b ser igual a 0, só tem 2 chances. Ou a vale 0, ou b vale 0. Para essa conta dar 0, ou um ou outro tem que dar 0. Então, olha só o que eu posso fazer nessa conta de cima. É um jeito diferente, ó. Ou t é igual a 0, ou esse cara aqui é igual a 0, ou 20 menos 5t é igual a 0. Portanto, t é igual a 4 segundos. Por que eu mostrei desse jeito de baixo também para vocês? Para vocês perceberem
que o y dá zero não somente no t igual a 4 segundos, mas também no t igual a zero, tá? Também no t igual a zero. Não é a resposta da apostila, mas só para vocês aprenderem que o y igual a zero acontece em 2 instantes. No instante t igual a zero e no instante t igual a 4. Vamos lá, gente. Pergunta B. O valor da distância D, tá? Qual é o valor da distância D indicada no gráfico? Qual é o valor da distância D indicada no gráfico, pessoal? Gente, o valor da distância D não é o que ele percorreu depois de 4 segundos, só que em X. Conseguem enxergar isso? Alternativa B? Olha lá, bem difícil essa aí, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Essa então, alternativa A. Ele me perguntou qual é o tempo que pro projétil atingir o solo. Para o projétil atingir o solo, y tem que ser igual a zero. Aí a gente isolou o tempo. Agora, letra B. Letra B ele pergunta outra coisa. Letra B ele me pergunta qual é o valor da distância D. Bom, gente, D é igual ao quanto andou em X, é o quanto andou em X. Só que o quanto andou em X não é no final, é quando o projétil atinge o solo. Então isso tudo demorou 4 segundos. Isso tudo demorou 4 segundos. Portanto, X é igual a 20 vezes T, que é essa equação que eu quero descobrir, né? Então, X vai ser igual a 20 vezes 4, que dá 80 metros. Beleza, gente? 80 metros. Então, letra B, 80 metros, tá? Quanto que ele andou em X? Bom, X igual a 20T. Agora, qual é o tempo que ele demorou? Quanto tempo ele demorou para sair daqui do zero e chegar até aqui em D? Demorou 4 segundos. A gente chegou a isso na alternativa A. Legal isso, né? Legal. Vamos continuar. Qual é o instante? Qual é o instante em que o projétil atinge sua altura máxima, sabendo que o tempo de subida é igual ao tempo de descida? Ah, essa é fácil, né? Olha só. Quanto tempo o objeto demorou para percorrer tudo? Ó, o subiu. Aí depois o desceu. Bom, ele demorou 2 segundos, então, porque se tudo ele demorou 4, ali ele só demorou 2 segundos. Vamos conferir as nossas respostas, ó. A primeira 4 segundos, o segundo 80, o terceiro 2 segundos, tá? Beleza? Tranquilo, porque o tempo de subida é o tempo de descida, tá? Então, se tudo demorou 4 segundos, ali 2 segundos. Alternativa C, de certo, 2 segundos. Vamos lá, alternativa D, de Deus. Qual é o valor máximo da altura que a gente tem? Qual é a máxima altura que a gente vai ter? Bom, gente, a máxima altura que eu vou ter é a altura Y. A máxima altura que eu vou ter é a altura Y. Mas para que instante? Para um instante t igual a 2 segundos. É isso. Então, ó, no instante t igual a 2 segundos, ele está lá no meio, que é a altura máxima. Se y é igual a 20t menos 5t quadrado, para t igual a 2 segundos, então eu vou ter y é igual a 20 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, vezes 5, 20. 2 vezes o 20 menos 1 vezes o 20 dá 20 metros. Acabou. Essa é a altura máxima que a pedrinha chegou, tá? 20 metros, altura máxima. O que mais que a gente tem aqui? Qual é a equação da trajetória, pessoal? Qual é a equação da trajetória? Bom, gente, a equação da trajetória, basta eu isolar o t em um e substituir na outra. Então, olha essa primeira aqui, ó. Essa primeira é x igual a 20
vezes t. Isso significa, então, que t é igual a 20. Que t é igual a 20? T é igual a x sobre 20. T é igual a x sobre 20. Então, agora, se eu já tenho o valor de t, eu vou substituir eles nesse valor aqui, ó. Beleza? E aí eu vou ter que y é igual a 20 vezes t. 20 vezes t, t é x sobre 20. X sobre 20. Menos 5 vezes t ao quadrado. 5 vezes t ao quadrado é x quadrado sobre 20 quadrado. Beleza? Show de bola, né? Esse 20 vai embora com esse 20. Então, y é igual a x menos... Vamos ver quanto vai ficar essa conta? 20 ao quadrado é 400, né? 400 dividido por 5 dá 80. Tá? 400 dividido por 5 dá 80. Então vai ficar menos x quadrado sobre 80. E aí chegamos na nossa equação horária. Horária não, a equação da trajetória. Y dependendo de x, tá? Sem ter o tempo. Para quem gosta de deixar mais simplificado ainda, você pode colocar o x em evidência. Aí vai ficar 1 menos x sobre 80. Tá na mesma, né? De cima ou de baixo. Quem fizer ou um ou outro vai estar correto sempre. Beleza? Tá? Beleza? Cadê a equação? Tá aqui, ó. Y é igual a x menos x quadrado sobre 80. Beleza? Show de bola esse exercício. E aí acabou, né? Alternativa A, B, C, D e E. Já fizemos tudo que ele queria. Pessoal, eu vou deixar esse exercício resolvido aqui para você fazer em casa aqui, ó, o enunciado grandão, tá? Esse enunciado 2 aqui, ó, grandão. Não, vamos ler, vai. Coisa chata, vamos ler. Nossa, tá falando a bomba de Hiroshima. Pensem nas crianças telepáticas. Vocês conhecem essa música, gente, das crianças? É a música sobre a bomba de Hiroshima. A música chama A Rosa de Hiroshima, gente. Vamos lá. Era 6 de agosto de 1945, 8h15 da manhã, no Japão, quando o Enola Gay, um bombardeiro B-29 norte-americano, lançou contra a cidade de Hiroshima o primeiro ataque atômico da história da humanidade, despejando sobre a cidade uma bomba atômica de 4.500 quilos, tá? A cidade foi arrasada e 70 mil pessoas morreram nos primeiros segundos após a explosão. Até hoje, o número de mortos decorrentes dessa operação está sendo contabilizado e já ultrapassou 250 mil mortos. Lançada a bomba, a tripulação do B-29 assume tática evasiva que permite seu retorno à base. Supondo-se que a tripulação não realizasse a manobra evasiva e mantivesse o voo em trajetória reta e horizontal com velocidade constante, e levando-se em conta a resistência do ar sobre o artefato nuclear. Bem como o fato de que essa bomba não possuía sistema próprio de propulsão. A situação que melhor descreve a trajetória da bomba entre o instante T0 e o instante T é qual? Pessoal, qual é? O avião está indo para a direita, tá? O avião está indo para a direita. Qual é a melhor alternativa que representa o avião lançando para baixo uma bomba, lembrando que tem resistência do ar? Com vocês agora. Lembra desse daqui, ó. Ó. Quando a gente lança a bomba, acontece isso. Só que aqui é sem resistência do ar. E se eu tivesse o vento se opondo a esse movimento? Qual seria a alternativa correta aqui nessa questão? Dá uma olhada nos desenhinhos. Pronto, ó.
Esse, o avião tá indo para a esquerda, ele solta a bomba e a bomba vai parar lá na frente, tá? O outro, o cara solta a bomba e a bomba vai parar no mesmo lugar do avião. A alternativa B é igual a gente aprendeu, só que a gente já tinha aprendido sem resistência do ar. A alternativa C, o que tem nela aqui? Ela vai para frente, mas cai um pouco antes do avião. A alternativa D, o que acontece com a bomba? Ela cai só para baixo, ela não vai para frente, nada. E a alternativa E, essa é mais louca, né? O avião tá e a bomba vai para trás. Qual é a melhor alternativa, gente? O que vocês assinalariam? Me ajuda aí, gente. Cadê vocês falando aí? Estão calados? Conheço não. Bomba tímida. Hein, gente? Qual alternativa vocês acham que a bomba ia cair? Pensando na vida real, porque tem trajetória do ar. Tem a resistência do ar. Entre a A, B e a A e a C. A B, a Nicole falou e a Viti falou. Olha, gente, entre a B e a C. Olha só. Essas alternativas que vocês pensaram estão boas. A B ou a C. Elas três estão bem legais. Só que você tem que pensar o seguinte. O avião ele está indo para a esquerda. Tá? E o ar, então, o ar que está aqui, ele não está falando que o ar está ventando nem para a direita nem para a esquerda. O ar está parado ali. Tem resistência do ar. Então, olha só, se eu jogo alguém para esquerda, o ar se opõe a esse algo para a direita. O ar, ele oferece resistência, por isso que está chamando, levando-se em conta a resistência do ar, tá? A resistência do ar. Se não houver resistência nenhuma, é a alternativa B. Só que ele diz que tem. Então, uma coisa que a gente sabe é que não pode ser a B. Outras coisas que não podem ser nem a D, nem a E. Por quê? Porque você já viu que se eu estou em movimento e eu jogo algo ou a bomba sai de um avião em movimento, essa bomba continua indo para frente. Então ela não pode ser a D, que fica parada, e nem a E, que ela vai para trás, a bomba. Né? Se o avião está indo para a esquerda, a bomba tem que ir para a esquerda. Agora, quanto ela tem que ir para a esquerda? Bom, ela iria até o ponto T aqui, no mesmo lugar do avião, se não tivesse resistência. Como tem resistência, que é alguém se opondo a esse movimento, então a única alternativa que nós ficamos é a alternativa C, tá? Alternativa C. Por quê? Porque a alternativa C a bomba chegaria até lá sem resistência do ar. Como tem resistência do ar, ela chegou um pouco antes, porque ela foi impedida pelo ar, tá? Então, lendo aí, ó, olha o que ele fala. Levando-se em conta a resistência do ar, a velocidade horizontal da bomba vai diminuir e vai ficar menor que a velocidade do avião. Isso significa que, em relação ao avião, a bomba vai cair para baixo e vai deslocar um pouquinho para trás. Beleza? A trajetória dessa curva não é uma parábola bonitona como essa aqui, ó. Uma parábola. Ela aqui é uma parábola achatada. Beleza, né? Show de bola. Essa questão, gente, é uma questão, não é muito difícil não, tá? Vocês têm que conseguir acertar ela, que não é uma questão muito difícil. Bom, alternativa 3 aqui. Se o efeito do ar fosse desprezível, qual seria a trajetória da bomba? Aí seria a B, né? B. Aí seria, ó, a resposta B. Show, né, gente? Então, pessoal, eu quero que você faça aí, ó, o exercício 1 agora, tá? E depois o exercício 2. Eu vou dar 6 minutos aqui, ó, até 12:10 para você fazer. E enquanto isso, eu vou tomar uma água, tá bom? Então, ó, faz aí o exercício 1 e o exercício 2. E aí, daqui 5 minutos, a gente fala sobre eles. Já volto, vou buscar lá uma água. Hoje não teve café, gente, que tristeza.
Você não deu nenhum dano em mim. Caraca, que tiro na cabeça que você deu aí, mano? Te tirou um tiraço. Apareceu agora, né? Não fui não. Eu tô aqui. Eu acabei de sacar. Você fala, viu, garoto? Você grita, hein? Bom, pessoal, já foi os 6 minutinhos, né? Exatamente o que eu já tinha falado. Agora bora ler eles aí, que eu não li os exercícios. Então vamos lá. Dois conceitos de fundamental importância da mecânica é o conceito de referencial e trajetória. Considere que o helicóptero na figura a seguir esteja subindo verticalmente em relação ao solo, com velocidade constante, tá? Desculpa aí que eu tô bebendo junto. Aí ele diz, trajetória descrita pelo ponto P, tá? A trajetória descrita pelo ponto P da periferia da hélice. Ah, tá, então tem o ponto P da periferia da hélice. Então vamos lá. O helicóptero está subindo verticalmente em relação ao solo com velocidade constante. Pessoal, qual alternativa vocês marcaram e aí a gente vai lendo? Qual alternativa vocês marcaram? Coloquei C. Ué, todo mundo pôs C. Então vamos lá, vamos ler para ver se é essa. Bom, para o piloto tá ali dentro. Aí ele olha para o ponto P tá aqui, depois o ponto P faz um... Então, gente, para o piloto não pode ser uma reta, né? Não pode ser uma reta. Então, se para o piloto não pode ser uma reta, não é nem a nem a D e nem só. Agora, vamos lá. Então, pode ser as outras. Circunferência para piloto. Agora, qual é a outra? É para o observador no solo. Para o observador no solo, gente. Então, um observador no solo, o que vai acontecer? Quem olhar um observador no solo? Uma circunferência, o observador no solo? Bom, eu acredito, gente, que um observador no solo que está lá exatamente embaixo vai ser uma circunferência mesmo, tá? Vai ser uma circunferência. Eu acho que é isso. Vamos ver se está certo agora. A alternativa E. Vamos ler, pessoal. Essa aqui nós não acertamos aqui. Então peço perdão. Vamos ler, ó. Para um observador fixo no helicóptero, o ponto P terá uma trajetória circular. Essa aí, beleza. Agora, ó. Pessoal, não. Tá na cara que é a E. Eu que vacilei, gente. Tá na cara que é a E. Galera. Putz, como eu sou um burro, velho. Pelo amor de Deus. Essa questão aí, gente, é simples. Olha só. Esse é o helicóptero, tá? Aqui é a hélice, ó. Então, para o piloto, a hélice está girando circularmente. Maravilha. Só que ele fala no enunciado uma coisa que vocês esqueceram de reparar, e eu também, que o helicóptero, ó, está subindo verticalmente para cima. Então, calma lá, vou redesenhar. Olha só. Aqui é o solo. Aqui, ó, é o piloto e aqui é a hélice do helicóptero. Beleza? Pessoal, quando esse helicóptero sobe, o piloto tá aqui e o movimento tá aqui ainda, né?
Continua batendo para cá. Quando o piloto sobe, então para o piloto que olha isso, sempre vai ser uma circunferência. Mas para quem está aqui embaixo, imagine só, você está aqui embaixo. Você vai observar a hélice fazendo isso, ó. Aí ela subiu mais um pouco. 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 Agora que eu mostrei isso, vocês conseguem entender que a gente tinha esquecido de ver que o helicóptero estava subindo? Conseguiram ver isso? O helicóptero estava subindo, tá? Entendeu? Então se ele estava subindo, significa que para o cara que está dentro do helicóptero é sempre uma circunferência. Mas para o cara que está fora é uma circunferência aliada a uma distância. E esse cara aqui chama helicoide, tá? É uma trajetória helicoidal. Helicoide, gente, é tipo um DNA, né? É tipo um DNA, o helicoide. É diferente do espiral, tá? O espiral é isso aqui, ó. Esse é o espiral. E o helicoide é um diferente aí, tá bom? O helicoide é a molinha. Então, galera, olha só. Temos que ler com atenção. Isso aqui, ó, eu fui aí e vacilei também. Tinha que ler. Se ele tá subindo pra cima, subindo, né? Não existe pra cima, né? Se ele está subindo, então ele, além de fazer a trajetória circular, ela é circular e movimentada numa direção, o que nos dá um helicoide. Vamos lá. Alternativa 2 aqui. Alternativa 2. Uma das leis sobre segurança no trânsito... Cadê? Melhor assim. Uma das leis sobre segurança no trânsito, principalmente para os caminhões que transitam carregados com pedriscos, obriga que a carga seja coberta com lona, para evitar a queda de pedras soltas pela traseira, colocando em risco veículos que transitam atrás do caminhão. Beleza? Show. Considere que um caminhão carregado com essas pedras e sem a cobertura de lona está transitando em uma pista plana e horizontal e que num certo instante cai uma pedra da traseira do caminhão de uma altura H com relação ao solo, tá? Considere também que um observador em repouso ao lado da pista vê o caminhão movimentando-se da direita para a esquerda, tá? Da sua mão direita para a esquerda, no momento da queda, tá? Da direita para a esquerda no momento da queda. E aí ele diz, assinale a alternativa que melhor representa a visão do cara. Então essa é uma alternativa difícil, né? Essa é uma alternativa difícil, por quê? Porque esse cara tá andando da direita para a esquerda e a pedra cai, tá? A pedra cai de uma altura H. Pessoal, essa é uma alternativa difícil aí. Qual alternativa vocês marcariam para essa questão aí? Tá? E por quê, né? Por quê? Qual alternativa vocês marcariam? Bom, a primeira coisa temos que eliminar algumas delas, né? Eu acho que a mais fácil de eliminar por enquanto, é a B. Por quê? Porque a B, ela descreve uma trajetória completamente reta. E ela não pode ser uma trajetória reta, porque ela está sob a aceleração da gravidade. Então, ela tem um movimento horizontal, mas também tem um movimento vertical, beleza? Ele até fala aqui, ó, tem dois movimentos simultâneos, ó. O movimento para a esquerda com a mesma velocidade do caminhão, beleza? E também o movimento da aceleração da gravidade, beleza? Por que que isso acontece? Porque a pedra, gente, ela estava indo para a esquerda. Ela estava indo para a esquerda porque o caminhão estava indo para a esquerda. Beleza? Tá. Qual alternativa melhor representa isso? Bom, a alternativa que melhor representa, deixa eu pensar aqui. E aí eu vou pensar em uma e vocês falam a de vocês. Qual que vocês colocaram aí? Acha que C. Deixa eu ver. Eu vou tentar essa questão. Essas questões são bem confusas, né? Ixi, gente, a bateria do meu celular vai acabar aqui. Mas, gente, a melhor alternativa, vamos pensar.
Se esse cara estava indo para a esquerda, a pedra também estava indo para a esquerda. Vamos ler de novo. Considere-se que vê um caminhão movimentando-se da direita para a esquerda no momento da queda da pedra. Assinale a alternativa. Considere-se que um caminhão carregado com essa pedra está transitando em uma pista plana e horizontal. Num certo instante cai uma pedra do caminhão com altura H. Considere-se o observador em repouso, tá? Ao lado da pista o caminhão vê. Então, gente, a primeira coisa que eu creio aqui é que essa pedra ela vai para a esquerda. Por que ela vai para a esquerda? Porque o caminhão está indo para a esquerda, então essa pedra vai para a esquerda. A segunda coisa é que ela vai para baixo. Então, eu ficaria entre a letra D e a letra E. Essas são as minhas alternativas. Dentre elas, qual eu escolheria? Bom, eu escolheria a alternativa, deixa eu pensar, aqui num curto espaço de tempo, eu escolheria a letra D, porque essa alternativa mostra ele acelerando aqui no final. E essa outra alternativa mostra ele desacelerando. Vamos ver qual é a alternativa certa? Letra D de dado mesmo, tá? Então, olha só. Bom, é isso que você tem que pensar. Ó, a alternativa D, porque é para a esquerda, porque o movimento está indo para a esquerda. E ela é para baixo também. Mas agora, por que não é a E? Porque a E, gente, ele mostra uma pedra que estava acelerando muito e aí depois ela foi desacelerando. Isso não acontece na gravidade, né? Com a gravidade, ela acelera devagarzinho, aí no final ela acelera muito, porque a velocidade daquela pedra muda com a gravidade. Então, a ideia aqui são dois exercícios bem difíceis, tá? Aliás, esse primeiro era mais fácil, eu acredito que esse era mais fácil. Assim, a gente deu uma vacilada muito grande, porque não leu. Ó, não vimos que o helicóptero está subindo em relação ao outro, né? Beleza? Então, temos aí dois exercícios. Vamos fazer mais esse aqui, ó. Vamos fazer mais esse. Vai lendo aí, que eu vou colocar o celular para carregar aqui. Só um segundo. Uma menina e seu pai viajam em um ônibus por uma estrada plana e reta, assentados lado ao lado em poltronas. Vai lendo aí, vamos fazer esses dois aí. Pronto. Sentado em poltronas localizados no lado do corredor. Lado a lado em poltronas localizados no lado do corredor. A menina deixou cair uma bala no corredor, enquanto o ônibus se deslocava com velocidade constante. A figura a seguir mostra 4 possíveis trajetórias da bala. 4? Não tem 5 ali, não? Mas tudo bem, né? A figura a seguir mostra 4 possíveis trajetórias da bala em queda que poderiam ser vistas em diferentes referenciais. A trajetória da bala que mais se aproxima daquela vista pelo pai é a qual? Então, olha só, o movimento do ônibus está para o lado. O pai está do lado da menina, tá? O pai está do lado da menina. A menina vai entregar uma bala para ele e cai, tá? E cai a bala. Qual é a trajetória que melhor descreve o movimento deles aí? Ixi, meu notebook tá louco. Pera aí, gente, que eu tô com um problema no meu notebook aqui. Vamos ver. Qual é a trajetória que vocês marcaram que melhor descreve, gente? Não falou aqui. A1, qual que é a 1? A 1 vai para trás. A 1 vai para trás. Bom, vamos analisar as trajetórias, gente? Olha só, pensa só. Por que não pode ser a 1? Olha só, até poderia ir para trás, mas você está pensando o seguinte. Cadê minha lousa? Aqui, ó. Você está pensando assim, ó. O ônibus está aqui, você está aqui, tá? Aí, a sua bala caiu aqui, ó.
Aí, o que você pensou, você que respondeu a 1? Que o ônibus vai para frente e essa bala estava caindo para baixo. Então, em relação ao ônibus, ficou algo mais ou menos assim, ó, em relação ao ônibus. Isso está errado. Por que você não pode pensar isso? Ó, sempre, colega, sempre que você tiver, tá você, uma caixa aqui, você está acelerando para frente com velocidade igual a 10, por exemplo, e você tem uma estrela aqui dentro de você, ou qualquer objeto, uma estrela ficou feio, mas você tem uma bolinha aqui dentro de você, essa bolinha também está na mesma velocidade. Essa bolinha também está na mesma velocidade. Então, você que está dentro de um ônibus, quando você pensa num ônibus, que está na mesma velocidade tudo. Então, você está na mesma velocidade do ônibus. É isso que você tem que pensar. Quando o ônibus está indo para um lado, você está indo na mesma velocidade. E o seu pai do lado está na mesma velocidade do ônibus. E a bala que está na sua mão está na mesma velocidade do ônibus. Ou seja, olha só. Eu vou tentar demonstrar isso. Nossa, é muito difícil fazer esse desenho. Não faço ideia de como fazê-lo. Não sei desenhar isso, gente, mas olha só. Eu tenho você aqui e seu pai aqui, ó. Aí você derrubou a bala. A bala tá aqui. E aí a bala começa a cair, né? Quando seu pai olha para o lado, se seu pai olhar para o lado, ele vê você se deslocando, o seu banco hora indo para frente, hora ele indo para trás? Não. Em relação ao ônibus, você olha para o seu pai e ele está sempre parado no mesmo lugar lá, tá? Nem sei se era pai mais a história aqui. Era pai? Uma menina e seu pai, exatamente. Então, olha só. Se esse é o ônibus olhando de frente agora, né? Olhando de frente, tá todo mundo em movimento. Esse cara tá na mesma direção do ônibus e no mesmo movimento que o ônibus, na mesma velocidade. Esse cara tá na mesma velocidade que o ônibus e a bala também, porque a bala tava na mão da menina. Então tá todo mundo na mesma velocidade. Tá todo mundo indo pra frente aqui, ó. Todo mundo indo pra frente. Então se tá todo mundo indo pra frente, gente, se eu derrubo algo no chão, a pessoa que tá do lado, ela vai enxergar esse algo indo pra baixo. Ela não vai enxergar esse algo indo para frente. Por quê? Porque esse algo estava com velocidade também, tá? A ideia aqui é essa, gente. Mas e se a velocidade não fosse constante? Mudaria algo? Aí mudaria. Aí mudaria com certeza, tá? Aí mudaria, porque daí você teria a situação de frear e situação de acelerar, entendeu? Mas, ó, ele fala, o ônibus está com velocidade constante. Muito boa pergunta da Vit. Se eu tenho aceleração ou freada brusca, aí muda tudo, tá? Aí muda tudo. Quando o ônibus acelera, aliás, quando o ônibus freia, a gente não tem aquela tendência de ir para frente. Por que ela tem a tendência de ir para frente? Porque o nosso corpo queria continuar em movimento, mas o ônibus freou. Então a gente vai parar com a cabeça lá no para-brisa. E o contrário também é válido. Quando o ônibus acelera, eu grudo no banco. Eu grudo no banco por quê? Porque eu queria ficar parado. O ônibus acelerou, eu grudo no banco lá de trás. Então, a Vit acertou perfeito, tá? Se o ônibus estivesse parado, aí cairia reto. Perfeito, tá? Cairia reto. Então, a ideia é muito igual o exercício do avião, esse aqui, ó. A ideia é assim, ó. Se o ônibus ele tá indo para frente e tem uma bala aqui dentro, essa bala também vai para frente. Só que como você tá paradão em relação ao ônibus, o ônibus veio para cá, ó, o ônibus saiu daquele movimento, você continua no mesmo lugar e essa bala já não tá mais ali, essa bala agora vai estar aqui no chão. Vocês entenderam isso? Ó, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. Eu deixei cair a bala. A bala continuou indo para frente. Olha a trajetória da bala para quem está do lado de fora, ó. A trajetória da bala foi para frente e para baixo. Essa é a trajetória da bala para quem está do lado de fora do ônibus. Mas para quem está dentro do ônibus, você não vê a bala indo para frente. Se você derruba uma bala dentro de um ônibus, você vai ver ela caindo no mesmo lugar.
Porque a bala está com movimento, o ônibus está com movimento e Ô, professor, você também está com movimento. Pois não? se você tá demonstrando alguma coisa pra gente, a gente não tá vendo, tá? Oh, meu Deus, não acredito, gente. Não acredito. Ó, vamos de novo aqui só para você entender isso. Olha só, o ônibus aqui, ó. Esse é o ônibus. Tá com velocidade. Aí tem você aqui. Só que você tem a mesma velocidade do ônibus, né? Você tá com a mesma velocidade do ônibus. Que você tá dentro dele. Aí aqui é a sua bala. A sua bala, gente, não importa, ela tem a mesma velocidade do ônibus, tá? A sua bala. Aí, depois de um instante, o ônibus ele veio parar aqui na frente. O ônibus andou. Só que ele continua com velocidade. E você mudou de posição. Perceba que você andou para frente em relação a um observador do lado de fora. Mas e dentro do ônibus? Você mudou de poltrona? O ônibus está acelerando e você vai mudando de poltrona? Não, você está na mesma poltrona. E a bala que estava aqui, ó, ela caiu. Continua com velocidade para frente, você continua com velocidade e a bala caiu. Então perceba, gente, que em relação a quem está aqui do lado de fora, então em relação a esse cara aqui, ó, não tem mais nenhuma que funciona. Em relação a esse cara aqui, ó, cabeludo, em relação a esse cara cabeludo, ora você estava numa posição, ora você estava em outra. Ora a bala estava lá em cima, ora a bala estava aqui embaixo. E a bala foi para a direita, o ônibus foi para a direita, foi todo mundo para a direita. Perceba que em relação a alguém de fora, todo mundo foi para a direita. Agora, pensa num observador aqui dentro. Pensa num outro observador aqui dentro. Pessoal, olha só, num outro observador aqui dentro. O cara deixou cair a bala aqui. A bala caiu aqui embaixo. Esse observador, alguém simplesmente fez isso com a bala. Não é jogando nem para frente nem para trás, é simplesmente deixou cair. Se ela deixou cair, esse cara aqui vai ver a bala indo para frente ou vai ver a bala indo para trás? Não! Esse cara que está dentro do ônibus, tá todo mundo com a mesma velocidade. Então esse cara vê a bala simplesmente fazendo isso, ó. Simplesmente caindo para baixo. Simplesmente caindo verticalmente para baixo. Esse cara vê a bala aqui em cima, depois esse cara olha, ele vê a bala aqui embaixo, tá? E tá em qual distância? A mesma distância em relação a eles. Então, para quem tá dentro do ônibus, só existe a trajetória vertical para baixo. Beleza? A trajetória 2, então, a mais correta. Bom, esse daqui, gente, ele pede para obter a equação da trajetória, tá? Então, é só dividir um pelo outro, você vai obter a equação da trajetória e depois você vai mostrar qual é a forma da trajetória. E aí você vai ver que a equação da y é igual a 4x, portanto, x elevado à primeira. Então, a forma da trajetória é uma reta. Olha lá, logo a função, logo a trajetória é retilínea. Mas você poderia só escrever, letra B, reta, que estaria certo, tá? Qual é a trajetória? Uma reta, uma trajetória retilínea. Esse último aqui não deu tempo, né? Mas bem facinho também. Só para dividir um pelo outro, igual a gente já tinha feito. Aula que vem, então, gente, entramos no módulo 10, tá? Hoje avancei um pouquinho, mas finalmente finalizamos isso aí. Tá bom, gente? Foi? Tudo bem aí? Foi. Então, maravilha. Vamos almoçar agora todos, viu? Então, gente, um bom dia a todo mundo aí. Até amanhã. Abraços. Prof. Tchau, tchau.